Central do Brasil, de 1998, filme dirigido pelo Walter Salles, que narra a história de Dora, uma professora aposentada que escreve cartas para pessoas analfabetas na estação Central do Brasil, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Lá, ela conhece Josué, menino que perdeu a mãe num acidente, e ela decide ajudar o garoto a encontrar seu pai, que nunca conheceu e que mora no interior do Nordeste. Primeiro de tudo, eu gostaria de chamar a atenção para o elenco desse filme. A gente tem o Vinícius de Oliveira fazendo o papel de Josué, é o primeiro filme que ele participa, e depois, posteriormente, ele chegou a trabalhar de novo com Walter Salles. A gente tem a Marília Pêra fazendo o papel da Irene. A Marília era uma grande atriz de teatro, ganhou diversos prêmios, fazia também muita televisão, muito cinema. Eu destaco aqui um filme onde ela brilha muito, que é o Pichote, a Lei do Mais Fraco, em que ela faz o papel da Sueli. Infelizmente, ela faleceu no ano de 2015. A gente tem também o Matheus Nastergalli fazendo o papel de Isaías, bem no comecinho da carreira. Depois ele deslanchou na carreira e fez diversos filmes muito importantes na cinematografia brasileira. Cidade de Deus, O Alto da Compadecida, Amarelo Manga. A gente ainda tem o Otton Bastos fazendo o papel de um caminhoneiro. O Otto é um dos grandes nomes do cinema brasileiro. No currículo dele estão títulos como Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, O Pagador de Promessas e, na minha opinião, o melhor de todos, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E como protagonista temos a grande Fernanda Montenegro. Sinceramente, me faltam adjetivos para conseguir elogiar o trabalho dessa mulher. Uma carreira brilhante no teatro, no cinema e na televisão. E apesar de muito modesta, sempre se doa ao máximo a cada personagem que interpreta. Eleva o patamar da atuação a outro nível. A Fernanda Montenegro, sinceramente, merece um vídeo só falando sobre ela, mas vou destacar aqui alguns filmes que ela fez. O Alto da Compadecida, O Que é Isso, Companheiro, A Hora da Estrela, Olga, Casa de Areia, e um dos que ela mais brilha, inclusive um dos meus favoritos em que ela participa, é o Eles Não Usam Black Tie. A Fernanda é realmente fantástica. O nome de batismo dela, na verdade, é Arlete Pinheiro da Silva Torres, e adotou Fernanda Montenegro na época que ainda trabalhava em rádio. O filme começa com pessoas saindo da estação de trem da Central do Brasil do Rio de Janeiro. Algumas dessas pessoas são apresentadas de maneira quase documental, numa espécie de depoimento, narrando pra Dora, uma escrevedora de cartas, suas histórias, cobranças, juras de amor, saudades, pessoas analfabetas que pagam R$1 para que Dora escreva as cartas e envie ao seu destino. E no meio de tantas caras comuns, aparece Ana com seu filho Josué. Ela quer escrever uma carta pra Jesus, seu antigo relacionamento, e que ela ainda guarda muita mágoa. Porém, seu filho tem o sonho de conhecer seu pai, que mora numa cidade do interior do Pernambuco. Já no começo da história, Ana sofre um acidente e morre, deixando seu filho Josué perdido na estação. Dora acolhe o garoto e o leva para sua casa, um lugar humilde onde mora sozinha e convive com sua vizinha de janela, Irene. Dora vende Josué para um pessoal muito esquisito que afirma que o menino será adotado por uma família europeia. Durante a noite, ela se arrepende do que faz e vai resgatar Josué no dia seguinte. Coagida e ameaçada com as circunstâncias, ela encara a responsabilidade de culpa e decide ir até a cidade de Bom Jesus do Norte, levar Josué para conhecer seu pai. Eles entram no ônibus e seguem viagem. Numa parada no meio da estrada, Dora decide voltar para o Rio de Janeiro e deixar Josué seguir sozinho. Mas o menino desce do ônibus e quer ficar com Dora. Eles perdem todo o dinheiro que tinham e contam com a ajuda de César, um bondoso caminhoneiro que oferece almoço e carona para eles, mas abandonam ambos numa parada, receoso com uma possível investida amorosa de Dora. Enquanto os dois esperam desolados, sem perspectiva de como fazer para seguir a viagem, estaciona na parada um caminhão de pau de arara levando romeiros para uma procissão na cidade de Bom Jesus do Norte. Dora e Josué viajam até chegar no endereço que estava escrito na carta dita por Ana. Porém, no lugar, um pequeno casebre no meio do nada, eles encontram outra família. Jesus havia sido sorteado e ganhou uma casinha popular em outro lugar da cidade. Durante a noite começa a romaria. Dora, desesperada com a situação, a fome, a falta de dinheiro, acaba brigando com Josué, que foge em meio à multidão de fiéis. Ela corre atrás dele e no meio de cânticos, rezas, orações e velas, ela desmaia e agora é a vez de Josué cuidar dela. Pela manhã, eles aproveitam que a cidade está cheia de fiéis religiosos e percebem a oportunidade de escrever bilhetes e cartas para santos ou para pessoas especiais, cobrando R$1 como faziam na estação de trem no Rio de Janeiro. No entanto, dessa vez ela leva todas as cartas no correio, diferente do que ela fazia na Central do Brasil, em que ela selecionava as cartas que seriam enviadas e as que iriam para o limbo. Eles conseguem ganhar bastante dinheiro, dormem no hotel e no dia seguinte embarcam no ônibus da linha Estrela do Norte e chegam até a casa de Jesus, que infelizmente já não estava mais lá, havia sumido no mundo. Quando Dora decide voltar para casa, é abordada por Isaías, filho de Jesus. Ele convida ela e Josué por um lanche, e junto com seu irmão Moisés explica a situação em que o pai tinha problemas com bebida, vendeu a antiga casa para pagar dívidas e foi embora, deixando os filhos sozinhos. Isaías e Moisés pedem para Dora ler uma carta que foi enviada de Jesus para Ana, escrita por um escrevedor, assim como Dora. O roteiro do filme é sustentado em dois gêneros principais: o road movie, o filme de estrada, e o melodrama. O road movie é um gênero em que basicamente os protagonistas
protagonistas partem de um ponto A ao B. A jornada, vivida por eles, é utilizada para refletir o lado interior dos personagens. É na viagem em que acontecem mudanças em suas perspectivas, e que o caminho, em muitas vezes, é mais importante do que a chegada, pois é lá onde essa mudança acontece. E a história, embasada no melodrama, ajuda nessa conexão com o público. Apesar de alguns exageros sentimentais, algumas coincidências, a proposta narrativa funciona, pois cada um desses exageros e dessas coincidências são justificadas. Falando um pouco dos personagens, Josué já tem seu objetivo traçado desde o início da história, que é encontrar seu pai, e depois de perder sua mãe, fica relutante nas tentativas de aproximação de Dora, principalmente quando ela vende o menino para uma família de traficantes. Aos poucos ele se aproxima de Dora, percebendo nela a única oportunidade de conseguir atingir seu objetivo final. Cuida e ajuda ela a se reerguer no momento de maior necessidade de ambos. A falta da figura paterna faz com que Josué busque algumas referências masculinas no desenrolar do filme. No ônibus de viagem, quer saber quais dos homens ali sentados têm cara de pai, a interação dele com César, entre conversas no banheiro, a segurar o volante do caminhão na estrada, e finalmente com seus irmãos, aprendendo trava-línguas, a fazer um peão de madeira jogando bola, encontrando ali naquela casa um acolhimento. Dora é a grande protagonista, ela passa por uma grande transformação no decorrer da jornada. No início do filme ela desdenha das pessoas que narram suas cartas, e ela destrói a maioria das cartas que escreve. Quando parece tomar uma atitude nobre em ajudar Josué depois da morte de sua mãe, na verdade revela que tinha a pior das intenções vendendo o menino. Nesse começo de história ela tem atitudes desumanas, uma pessoa amarga, parece não se importar com nada. Esse niilismo de Dora começa a mudar depois da culpa que começa a carregar pela venda de Josué. Ela não quer deixar o menino entregue à própria sorte. Nessa jornada de seguir pelo interior do Brasil, Dora vai recuperando aos poucos sua humanidade. Acolhe Josué com um sentimento materno, se apaixona e tem uma desilusão pelo caminhoneiro que ajuda ela e o garoto, se sente exposta e vulnerável quando não tem mais recursos para seguir viagem nem mesmo para se alimentar. Tem um ataque de raiva no meio da procissão com Josué, parece se reconectar com a sua fé, volta a sentir algo que há muito não sentia, estar viva novamente, sair da rotina daquela estação de trem catatônica, indiferente ao mundo, e viver uma aventura que despertou o seu lado interno. Sua relação com Josué extrapola as similaridades de ambos terem pais alcoólatras, perder a mãe quando ela tinha a mesma idade de Josué, a culpa que ela carregava por vender o menino, ela absorve um sentimento materno e volta plena de sua jornada. Deu uma segunda chance para Josué e para si mesma. O responsável pela direção de fotografia é o Walter Carvalho, que já vinha de uma extensa carreira, e nesse filme ele mescla um pouco da linguagem do documentário e bastante da linguagem do cinema clássico, com muito maquinário de grua, travelings, planos bem elaborados. No início do filme vemos planos mais fechados nos personagens. As lentes teleobjetivas direcionam nosso olhar para as pessoas, deixando o fundo em segundo plano e mais apertado. Eu gosto de alguns planos bem específicos e destaco dois. Um plano no início do filme, ainda na estação, da conversa entre Dora e Betão, o segurança, quando combinam algo a respeito de Josué. É utilizado um elemento de cena como recurso narrativo do cinema mudo. Um círculo na tela normalmente utilizado para transições de cena, quando o círculo fecha em uma cena e abre em outra cena diferente, ou para colocar foco em algo importante da mise-en-scène, de uma época em que na linguagem cinematográfica não era habitual aproximar a câmera durante as cenas. O interessante é que nessa homenagem não ouvimos o diálogo deles, e temos a surpresa depois. Outro plano que eu gosto bastante é o do choro de Dora na janela do restaurante quando César vai embora. Esse, mais pela estética, a escolha de não mostrar o rosto dela expressando toda aquela carga dramática, é maravilhoso e uma escolha muito ousada, já que quem estava em cena era Fernanda Montenegro. Porém, essa escolha consegue transmitir a fragmentação que a personagem passa naquele momento. Depois que Dora e Josué começam a jornada, os planos começam a ficar mais abertos, ângulos que privilegiam a paisagem, fazendo um contraponto da prisão rotineira que Dora levava no Rio de Janeiro. E agora o mundo tá aberto à sua frente, rumo ao desconhecido. A direção de arte bebe muito na fonte do cinema novo, da estética da fome. Porém, a verossimilhança trazida com locações reais é complementada com cenários construídos que simulam essa realidade mais dura. No início do filme, vemos personagens presos dentro dessas paredes urbanas. E apesar do filme começar na cidade do Rio de Janeiro, não vemos aquelas tomadas de paisagens privilegiando a beleza natural ou favelas vistas de longe. As escolhas narrativas nos aproximam dos personagens. Acompanhamos a visão limitada de Dora, no cenário que transita entre a estação e ao seu pequeno apartamento. Cenário construído para trazer uma rima narrativa com o aperto do trem. Os cenários vão mudando somente quando a viagem começa. Acompanhamos as paisagens áridas da estrada. Elementos religiosos estão presentes no filme inteiro. Na maioria das vezes, a imagem de Nossa Senhora. Ela está presente
presente no pingente da Ana, num quadro velho na casa de Dora, na casa dos irmãos de Josué, na imagem venerada na procissão. Vimos a imagem de Jesus no caminhão de César, a Santa Ana na igreja que Josué vai rezar depois que sua mãe morre, na cruz, num pé de serra onde Josué deixa o lenço de sua mãe. Outros elementos ajudam a compor a narrativa, como o peão de Josué, usado narrativamente para irritar a Dora, o objeto que causa a morte de sua mãe, e que no final da jornada seu irmão reconstrói. A bolsa que Dora carrega o filme inteiro com a cor vermelha, representando seus pecados. É onde ela coloca o dinheiro da venda de Josué, onde ela coloca as cartas que talvez sejam entregues ou não, e onde ela coloca as comidas roubadas no mercadinho de beira de estrada. E paralelo a isso, vemos a bolsa de Betão com a cor preta, representando a morte, pois é onde ele guarda seu revólver. Em relação aos figurinos, no começo acompanhamos Dora com roupas nos tons mais pálidos, nas mesmas tonalidades dos cenários, ou seja, ela faz parte daquele lugar. Ela se mistura ao ambiente numa relação de simbiose. Sua blusa rasgada pela traficante de crianças parece um ferimento exposto, traz a lembrança da sua falha e do seu arrependimento. Dora aproveita que Josué quer comprar uma roupa nova para encontrar seu pai e compra uma para ela também. A roupa de ambos tem a mesma tonalidade clara. Agora eles estão paramentados para seguir a viagem, são iguais e estão juntos na mesma situação. No decorrer da jornada, as roupas dos dois vão ficando cada vez mais sujas e amarrotadas, representando o estado de espírito deles. E percebemos a mudança de personalidade de Dora no final do filme, quando ela usa o vestido comprado por Josué, colorido, cores vibrantes e graças ao seu trabalho. Ela se despede da vida que levava antes e retorna com a sua essência renovada. O único momento em que Jesus é mostrado no filme é em uma fotografia típica do Nordeste, feita pelo chamado retratista, em que ele fazia a fotografia em preto e branco, depois coloria a foto pintada à mão e colocava alguns adornos, roupas elegantes, algum santo, fazia montagens e tudo de maneira artesanal. A casa de Jesus, tanto a que ele vendeu quanto a que os filhos moram, tem as paredes azuis. A cena em que ele aparece, Jesus está retratado ao lado de Ana, e isso é apenas uma representação dele, já que passamos o filme inteiro sem conhecê-lo. Porém, esse elemento chama a atenção de Josué, que agora sente-se seguro na casa de seu pai e ao lado de seus irmãos. A trilha sonora foi composta pelo Jacques Morelenbaum e o Antônio Pinto. O Antônio é um grande compositor, ele é irmão da cineasta Daniela Thomas e é filho do cartunista Ziraldo. A música cumpre a função de potencializar a dramaticidade das cenas. Na primeira parte do filme, em que a história ainda se passa no Rio de Janeiro, a trilha é dramática, composta de várias cordas, e a música se mistura à confusão sonora da cidade, pessoas, carros, trens. Começando a viagem, a trilha torna-se mais minimalista, marcada com piano e corda, porém agora mais triste e limpa. O tema principal é pontuado em 4 momentos cruciais do filme. Na abertura, quando Dora escreve cartas na estação, quando ela e Josué embarcam no ônibus de viagem saindo do Rio de Janeiro, quando Dora escreve cartas para as pessoas da procissão em Bom Jesus do Norte e quando ela está novamente no ônibus agora voltando para casa. A direção fica por conta do Walter Salles, brilhante cineasta de carreira premiada e com vários títulos importantes. Antes de dirigir Central do Brasil, Walter já tinha uma carreira com mais de 10 anos de experiência como diretor de longas e curtas-metragens. E antes desse filme, ele realizou um curta chamado Socorro Nobre, que tem como premissa uma presidiária na Bahia que escreve uma carta para um artista polonês, residente no Brasil e que foi sobrevivente do Holocausto. Desse curta, surge a inspiração para a personagem de Dora e a ideia inicial de Central do Brasil. A Maria do Socorro do curta é a primeira pessoa que aparece em foco no início do filme narrando uma carta para Dora. O Walter conduz a história para uma narrativa clássica, uma jornada do herói, ou no caso de uma heroína, e guiada com muitos elementos dramáticos. A condução dos atores, a trilha subindo no momento certo, a câmera posicionada estrategicamente para valorizar a cena, a montagem com um ritmo certeiro, o filme é impecável tecnicamente e atinge com maestria aquilo que ele se propõe, que é dialogar com o público e o brasileiro se reconhecer em tela. Eu, quando assisto um filme, gosto de pontuar a primeira cena e a última cena. Nesse filme, a primeira vez que vemos Dora, ela está escrevendo uma carta da Ana com um olhar pesado e com arrogância, faz tudo no automático, assim como faz com tantas cartas escritas por ela burocraticamente. E todas essas cartas são narradas por outras pessoas. E no final do filme, vemos ela escrevendo uma carta para Josué, em que ela coloca todo o seu sentimento na escrita. Dessa vez, ela está escrevendo sua própria história, aos prantos, como a maioria das pessoas que sentava na frente dela e se expunha por não saber escrever. O filme começa com uma Dora cínica e termina num suspiro de alívio e um sorriso de uma Dora agora transformada. O filme expõe algumas reflexões sobre o país, a começar pelo nome, Central do Brasil, nome de uma
estação no Rio de Janeiro, cidade que abraça migrantes de todo o território nacional. A estação representa esse microcosmo do país, uma justa mescla do Brasil real e do Brasil oficial. Como Machado de Assis assim o definiu. O Brasil real é um Brasil bom e revela os melhores instintos. O Brasil oficial é caricato e burlesco. E a personagem da Dora, no começo da história, representa esse Brasil oficial. O Brasil dos privilegiados, mesmo ela sendo uma professora aposentada. Ela sente-se de alguma maneira superior àquelas pessoas que não tiveram oportunidades de estudo. Sonha em ter uma TV moderna, ela desdenha dos mais humildes. Sua realidade existe apenas naquela clausura da estação de trem, fechada em seu universo particular. Sua evolução como pessoa começa quando ela tem contato com esse Brasil real. Pessoas, lugares e situações que expandem sua perspectiva, abrindo espaço para seu desenvolvimento e seu olhar aos mais humildes. Ou seja, enquanto ela vivia nesse Brasil oficial, sua visão era limitada. Quando ela finalmente conhece esse Brasil real, ela evolui como pessoa. Alguns outros temas também são abordados no filme, como o analfabetismo, um tema muito latente em 1998, ano de lançamento do filme, e de como uma professora aposentada não tem condições de ter uma vida digna e precisa sair de casa todos os dias para escrever cartas numa estação de trem. Esse tipo de reflexão é trazido no filme de maneira muito exposta, mas mostrado de uma maneira muito elegante e honesta. É interessante notar que o diretor coloca muitos signos religiosos no meio da história e alguns signos óbvios até demais. Já no início, quando Ana começa a narrar sua carta para Dora, ela já começa falando que Jesus foi a pior coisa que aconteceu na vida dela, e ele mora em Bom Jesus do Norte. Jesus, o marido de Ana, tem 3 filhos, Isaías, Moisés e Josué, uma trindade de nomes bíblicos. Ele era carpinteiro e sua história, a sua jornada, é narrada através do ponto de vista de outras pessoas. O ônibus que leva Dora e Josué até a casa de Jesus é a aviação Estrela do Norte. O caminhoneiro que dá carona para eles é um evangélico que está fugindo das tentações carnais. O caminhão de pau de arara que eles entram está cheio de romeiros, de fiéis indo para uma procissão. E ela e Josué conseguem levantar um dinheiro escrevendo cartas para santos. A leitura que eu faço a respeito das cartas, tanto no começo na Central do Brasil, quanto na cidade de Bom Jesus do Norte, é que elas representam orações. Pessoas agradecendo ou clamando por algo com a fé de que suas palavras serão ouvidas, que sua mensagem será enviada. E Dora entra como uma mediadora. Ela decide qual carta vai ser entregue, qual carta será enviada para o purgatório, qual irá para o limbo, ou seja, a sua gaveta, e sua triagem é criteriosa e arbitrária. No início do filme, vemos ela escolhendo de maneira preguiçosa quais cartas seriam entregues. E conforme a personagem evolui na história, ela entende a importância de entregar essas cartas, de pelo menos essa chance de súplica, dessa fé que as pessoas depositam nela com a intenção de serem ouvidas. E com isso, Dora evolui de uma pessoa presunçosa para uma pessoa mais benevolente em relação a isso. O signo imagético mais potente é o da Pietá invertida, em que ela está no colo de Josué. Dora passa pela fome, pelo sofrimento, até cair desmaiada na casa dos milagres, e é acolhida pelo menino que zela por ela durante a noite até o amanhecer, como uma espécie de morte e ressurreição da persona. Ela cumpre sua penitência e transcende para uma pessoa diferente. Bem, Central do Brasil foi um filme muito premiado. Um dos prêmios mais importantes foram o Urso de Ouro de Berlim, o Urso de Prata para a atriz Fernanda Montenegro, o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro, o BAFTA e 2 indicações ao Oscar, uma como melhor filme de língua estrangeira e outro como melhor atriz. É um filme que ainda vale muito a pena, seja para entender um contexto de Brasil da época, seja para refletir sobre os problemas que ainda perpetuam no país, além de contar uma história cativante, a jornada de uma mulher buscando sua humanidade, guiada pela luz do sonho de um menino. O filme vale a pena ser assistido, ser revisto por muitos motivos. Para mim, um dos principais motivos é ver uma das melhores atrizes do mundo exercendo sua função de uma maneira rara. É um deleite e só temos que agradecer. Apenas isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, Walter Salles. Muito obrigado, Fernanda Montenegro. E prestigiem o cinema brasileiro.